E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Acordei cedo hoje, então deixa eu aproveitar para dizer uma coisa que tenho vontade de dizer. Você acredita na indústria da multa? Você acha que a indústria da multa é um problema na nossa sociedade? Eu vou fazer uma analogia com o que eu penso sobre a indústria da multa e essa suposta censura que a gente está sofrendo, e como é que eu vejo a coisa, para ver se influencia a maneira como você vê a coisa. Não para você enxergar da maneira que eu enxergo, mas para você incluir a minha perspectiva nas suas reflexões, para você pensar, para você refletir sobre a forma como você pensa, como você forma a sua opinião, para que você não simplesmente pense igual a maioria, porque a maioria pode estar errada. É, Vamos lá. Então, existia uma via onde o limite de velocidade era 60 por hora, mas não tinha guardinha, não tinha radar. Então todo mundo começou a correr ali a 80. Como todo mundo correndo a 80 todo dia, o tempo inteiro, fez com que zero pessoas levassem multa, com que zero pessoas fossem paradas, nessa mesma via, carros começaram a correr a 100 por hora. E aí, como era um bairro residencial, eh, crianças começaram a ser atropeladas, cachorros começaram a ser atropelados, batidas de carro começaram a levar a vida de pessoas. E aí o que, que fizeram? Colocaram lá um radar. E esse radar começou a multar um monte de gente. E as pessoas que foram multadas, elas raciocinaram o seguinte: eu sempre passei aqui, nunca tomei multa, e agora eu tomei multa, e agora eu tenho que pagar essa porcaria. Todas as pessoas que tomaram multa, elas se uniram e foram para as ruas. Para quê? Para lutar contra a indústria da multa. Só que tinha um detalhe aí, todas elas estavam acima do limite de velocidade que sempre existiu. Ahn, Então, na minha cabeça, não existe indústria da multa. Você pode até achar que na via em que você acha que o limite de velocidade é 60, você pode até dizer que você queria que o limite fosse de 100. Mas aí você tem que conversar com os vereadores da sua cidade, mas infelizmente na escola não te ensinaram nem para que serve um vereador. E eles deveriam escrever um projeto, votar um projeto, para ver se naquela via é seguro e se é benéfico para a sociedade, não para você, para a sociedade, para a maior parte das pessoas, que a velocidade daquela via seja aumentada. O fato de você não saber a discussão que existiu da sociedade para definir o limite da via em que você quer correr a 100, mas que o limite é 60, o fato de você não saber que essa discussão já existiu, não te dá o direito de forçar aquilo que você quer. E não te dá o direito de desrespeitar a lei, porque a sociedade já conversou sobre aquela via e já decidiu que o limite é 60. Então você não pode querer tacar fogo e queimar colchão porque você tomou uma multa num lugar em que previamente já existia um limite de velocidade. Você tem que falar, pô, vacilei, dei azar. Os caras colocaram radar justo no dia que eu passei sem perceber. E agora eu vou ter que me adequar a isso se eu não quiser ficar gastando essa grana. Se eu for rica e se eu estiver usando a CNH dos outros para perder os pontos para mim porque eu sou rica, aí, bem, sou eu com a minha consciência. Vamos lá, justiça eleitoral. É, Existe uma justiça eleitoral, existe uma regra do jogo a ser seguida. Mas foda-se, vamos mentir, vamos falar que fulano é isso, vamos falar que esse clã é aquilo, vamos falar que o canal X não sei o que o canal Y não sei onde. E aí isso vai destruir pessoas, isso vai deixar amigos de infância discutindo por política em churrasco e um esfaqueando o outro, vai fazer com que casais terminem, vai fazer com que famílias se separem, vai fazer com que aquele grupinho que tem os familiares de esquizofrênicos que frequentam a clínica que a Márcia frequenta, vai fazer que algumas mães de autista do grupo que a Lari frequenta, vai fazer que ex-alunos do Colégio Brasília, do grupo de WhatsApp da turma do ano que eu estudei lá, saiam do grupo. Mas foda-se. Isso é um preço que nós que precisamos ganhar a eleição estamos dispostos a correr. E se o radar nos pegar, aí a gente diz que é perseguição, que não, que os milicianos é isso, que a Globo aquilo, que as igrejas não sei o que as ex-celebridades falidas da Globo não sei o que lá.
a gente coloca a culpa neles e fala que os caras que não gostam da gente, que porque a gente está lutando contra o mal, então o que, que o mal vai fazer? O mal vai ficar putaço, o mal vai querer destruir a gente. E aí a gente fala que é o mal que está querendo destruir a gente. Então, há muito tempo, desde 2018, desde Steve Bannon, os efeitos colaterais dessa nova forma de engajamento na internet são cada vez mais absurdos. E é como se você tivesse aqui uns carros correndo a 120 numa via de 60. Só que aí você deve falar, isso é culpa da STF. Não, isso é culpa minha e tua. Isso é culpa minha e tua. Porque enquanto a gente permitir que o nosso candidato permita que o outro também suba, enquanto a gente for pra rua brigar contra a censura de um crime que o nosso candidato cometeu, porque o outro também cometeu um crime e ninguém falou nada, nossos familiares e os nossos vizinhos, talvez os nossos filhos, continuarão sendo atropelados. Na praça, na frente da minha casa, tinha gente brigando por política ontem, numa final de campeonato, os caras todos alegres e brigando por causa de política, no meio do jogo. Não exija que seu candidato ganhe. E essa frase é poderosíssima e para isso eu tenho um vídeo para indicar para vocês. E por que não um livro, se vocês se dispuserem a ler. Eu vou. Não exija que o seu candidato ganhe. Exija uma eleição a 60, porque a gente está aqui só para escolher um cone da elite. Não para se matar, não para brigar com nossos amigos, não para ver nossa família se despedaçando, não para ver o Colégio Brasília se separando, a Clínica Dia se separando, não para ver o Mãe de Autista se diluindo, virando dois grupos de mãe de autista, mãe de autista da verdade, mãe de autista da justiça. E aí o grupo ele se une e ele tem um propósito, falar das mães autistas de bandido. Das mães bandida, das mães fascistas de autista. A gente está doente, a gente precisa se curar, a gente precisa curar a sociedade primeiro, depois a gente vê a política. Faria Lima diz que tanto faz. Faria Lima diz que tanto Lula quanto. E aí eu tô falando do centro de especulação financeira do país. Diz que Lula ou Bolsonaro, os dois estão de boa. Por quê? Porque vão ser um cone da elite. Já se comprometeram com isso. E se não cumprirem as regras, vão cair, vão sofrer impeachment. Você vai inflar um pato lá e vai. Não tô falando que a Dilma foi boa. A Dilma mereceu impeachment, pelo amor de Deus. Não por crime, por incompetência, pelo que ela fez com o país, com uma série de coisas. Bom, agora já me contradisse, né? Agora já me contradisse de forma grande. Eu quero que vocês vejam isso daqui e eu quero que vocês encontrem o momento em que a Faria Lima, em que a Faria Lima, tô pensando nos caras do dinheiro, o momento em que a professora Helena, ela fala dos Incas. Eu não sei em que parte dessa palestra isso tá. Ela te dá inúmeros exemplos, ela te apresenta esse livro aqui de forma grandiosa. Mas o último cuja E aí ela fala sobre os Incas, do tipo, o comandante dos espanhóis, assim, ele fala assim, pô, vocês têm a regra de conduta de vocês, vocês têm a regra do jogo de vocês, e essa regra de vocês é limpa. Essa regra de vocês, ela é cheia de respeito a rituais e a regras. Só que a gente veio aqui e a gente destruiu essas regras, né? Por que vocês não mudaram o jeito de proceder de vocês? Porque a gente taca fogo em depósito de comida, a gente ataca à noite, esfaqueia pelas costas, a gente usa ataque surpresa. Por que vocês continuam lutando do jeito que vocês lutavam antes? E aí diz o livro, essa história e a Helena, que os Incas eles dizem, se for para perder a nossa moral e a virtude, se for para deixar de lado quem nós de fato somos, se for para perder a dignidade, então manter a terra não faz sentido. Manter a terra não faz sentido. Isso é uma coisa da justiça humana. Isso você pode ficar com raiva por não ter gostado da série. Isso é a Galadriel falando pro Sauron que ela nunca vai estar do lado da escuridão. Júlio César, Alexandre,
Esse livro aqui, O Espírito do Guerreiro, ele contém várias cenas de grandes líderes da humanidade que ensinaram para os seus seguidores o que era dignidade, o que era palavra, o que era conduta, o que era comportamento. E às vezes eles podiam até perder a batalha, mas eles venciam a guerra. Por quê? Porque eles estavam engajados na crença, na convicção que eles tinham de que aquele líder merecia ganhar. Por quê? Porque ele era justo, porque ele era digno do lugar onde ele ocupava. E aí, se você usa artimanhas, se você joga sujo, você pode até ganhar a batalha, mas você perde o respeito dos seus. E isso te leva a perder a guerra. Em condições normais de temperatura e pressão, eu e você deixaríamos de apoiar pessoas que cometem atrocidades. Mas a gente está com tanto medo, tanto eleitores do Lula quanto do Bolsonaro, eles estão com tanto medo que eles permitem que o candidato deles cometa atrocidades. Por quê? Para se defender da atrocidade do outro. E aí é que a gente começa a colapsar e a falhar como humanidade, porque a gente permite a desumanização de nós, de nós mesmos, para combater a desumanidade do outro. E aí você pode até me dizer assim, pô, mas o que eu vou fazer? Eu vou ser Inca? Eu vou falar, pode pegar minha terra e vou perder tudo que eu construí? E, e, a, e a pergunta que eu tenho para te fazer é, imagina você com netos daqui 40 anos, se você estiver vivo ainda. Se você já tiver netos agora, não adianta. Imagina os seus netos daqui 40 anos, vendo as coisas que você posta hoje. Você teria orgulho da pessoa que você é num momento em que Bolsonaro e Lula já não são mais importantes porque eles já são passado? Como é que você analisaria o teu comportamento? Essa é uma pergunta a ser feita. De novo, quem ganhar ou perder não vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder no final, porque é a elite que manda já há muito tempo, e ela se beneficia dos dois candidatos. A gente está escolhendo qual grupinho é que vai se beneficiar mais dos repasses públicos e que vai se beneficiar mais do petrolão e do tratorão da vez, porque o tratorão ele não ficou evidente, né? Quer dizer, ele não foi repercutido como mensalão. Aquilo que a gente tinha medo do Lula fazer e de fato fez, ele não foi terminado, ele foi melhorado, porque olha Aras, olha Lira, olha quem mantém o poder. Então aquilo que você tem medo de acontecer daqui um mandato, daqui 2, 3 mandatos, já está acontecendo nesse você não está percebendo. E os dois, eles são extremamente venenosos. Por quê? Porque os dois são carros correndo a 120. Mas aí, porque você não quer que o outro ganhe, você permite que o seu continue correndo a 120. E esse carro pode atropelar sua filha, de 3 anos, indo pra escola. Porque o ódio, ele tá aí matando pessoas. E a gente tá falando, tá tudo bem, pelo menos o outro não vai ser eleito. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Do que adianta vencer sem honra? Sendo que mesmo que o seu candidato vença, você vai perder. Reflita sobre isso.